Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar dessa decisão do STJ, agravo interno no RESP 1838866, agravo interno no recurso especial 1.838.866. Depois eu vou colocar a íntegra da ementa para os senhores aqui na descrição desse vídeo. Do que tratou esse julgado? Na verdade, eu vou dividir esse julgado em dois vídeos, porque tem duas partes desse julgado que eu vou lhes pontuar aqui, em qual de cada um dos vídeos nós vamos tratar de cada um desses respectivos conteúdos jurídicos. Muito que bem. Como é que se deu o contorno fático dessa demanda? Tivemos a propositura de uma execução, o exequente em face do executado, a natureza dos sujeitos é, nesse caso, irrelevante. Foi realizada a penhora de um imóvel pertencente ao devedor, ao executado. Na parte da execução, após a realização da penhora, a próxima fase é a expropriação do bem. E aí, a expropriação pode se dar, inicialmente, sendo a penhora realizada em dinheiro, a expropriação vai se dar com a transferência do dinheiro ao exequente, até por isso que até por conta disso que o dinheiro é prioritário, lá, primeiro na ordem preferencial dos bens penhoráveis. Não sendo realizado a penhora em dinheiro, como foi a hipótese, foi em um imóvel, aí vai incidir aqui o artigo 825. A expropriação pode se dar em adjudicação do bem penhorado, em alienação do bem penhorado ou na concessão de um usufruto ao exequente, apropriação de frutos em rendimento. Como é que se dá, muito resumidamente, a adjudicação? Por requerimento do exequente, o bem penhorado é transferido ao patrimônio do exequente como forma de pagamento. Sendo a hipótese de alienação, ela pode se dar por iniciativa particular ou por meio de um leilão público. E aí o bem vai ser convertido em dinheiro e você vai fazer o acerto de contas com o exequente. Ou, como nós vimos, por meio de um usufruto concedido ao exequente. No caso concreto, no caso que nós estamos analisando, o exequente solicitou a adjudicação do bem. Determinou a adjudicação do bem. E após a solicitação pelo exequente de adjudicação do bem, a União interveio no processo por meio do que se chama de intervenção anômala da União, prevista nessa lei aqui, Lei 9469 de 97, mais precisamente no seu artigo 5º, parágrafo único. Então, artigo 5º, parágrafo único da Lei 9469 de 97. Eu não vou aqui me aprofundar muito nas questões dessa intervenção anômala, porque ela justamente vai ser objeto do nosso próximo vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar do que se deu daqui em diante. O que me parece foi como assim dizer, uma bola fora do tribunal local, como eu pretendo lhes mostrar. Então, a União pediu a tal da intervenção anômala com base exclusivamente em um interesse econômico. E aí o juiz indeferiu, acertadamente, o juiz acertou. No próximo vídeo nós vamos entender melhor por quê, mas o juiz indeferiu o pedido da União, resumidamente, para quem eventualmente assista só esse vídeo, porque não cabe essa intervenção anômala na fase da execução. Então o juiz acertou e indeferiu essa intervenção anômala da União e autorizou, portanto, a adjudicação do bem a favor do exequente. Autorizado pelo juiz, o que fez o exequente? Providenciou a transferência da propriedade do bem penhorado lá através do registro da adjudicação no cartório do registro de imóvel no qual o bem
imóvel tinha sua matrícula. Fato posterior, fato seguinte, e dentro do prazo, a União interpôs agravo de instrumento. Está aí uma consequência não tão salutar da União ter prazo em dobro e ser contado apenas os dias úteis, né? Então, 15 dias para interpor agravo de instrumento, a União tinha 30 dias úteis para interpor agravo de instrumento. Nesse intervalo, nesse interregno, teve tempo suficiente para o exequente providenciar a transferência do bem, averbando a adjudicação do imóvel penhorado. E a atrapalhada se deu aqui justamente no julgamento do agravo de instrumento. Quando a União interpôs agravo de instrumento, o que ela pediu? Ela formulou 2 pedidos. O primeiro pedido, ela solicitou o deslocamento da competência para sair do TJ e para que vá para o TRF. Esse ponto foi indeferido, aqui acertou o tribunal, porque, como nós veremos melhor no próximo vídeo, essa intervenção anômala da União não gera deslocamento de competência para a Justiça Federal. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido foi para determinar a anulação dessa adjudicação do imóvel para o exequente, uma vez que levaria, portanto, à insolvência do executado e atrapalharia o interesse econômico da União. Provavelmente o executado tinha também débitos de natureza tributária com a União e o crédito tributário tem natureza privilegiada, e essa argumentação da União. O que fez o tribunal? O relator do agravo de instrumento concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas concedeu efeito suspensivo após já ter sido efetuada a transferência do bem, a adjudicação do bem penhorado. E com o processamento do agravo de instrumento, o agravo de instrumento veio a ser julgado, veio a se dar provimento ao agravo de instrumento, determinando-se a desconstituição da adjudicação. Nós teremos que ver esses 2 pontos. O efeito suspensivo, de um lado, e o provimento do agravo de instrumento para determinar a desconstituição do registro da adjudicação. Qual foi o fundamento, o argumento utilizado pelo tribunal local para dar provimento ao agravo de instrumento? Foi alegado pelo tribunal que a decisão agravada, então a decisão interlocutória proferida pelo juiz da execução, que não admitiu intervenção anômala da União e deferiu, portanto, a adjudicação, disse o tribunal que essa decisão nunca produziu nenhum efeito. Não produziu nenhum efeito por quê? Porque eles alegaram que o agravo de instrumento geraria os efeitos obstativo, de um lado, e suspensivo, de outro lado. Quer dizer, a loucura, aqui está quase que uma decisão teratológica, né? O agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, mas o tribunal sustentou que a decisão agravada somente produziria efeitos após o recebimento do agravo de instrumento, quando o relator apreciasse o pedido de efeito suspensivo solicitado pela União. Isso é absolutamente equivocado. O tribunal local misturou as noções de efeito obstativo, que todos os recursos admissíveis têm, e o efeito suspensivo, que a regra é não ter efeito suspensivo os recursos, como consta lá do artigo 995 do CPC. Vamos primeiro ficar com o efeito obstativo. No que consiste o efeito obstativo? Uma vez interposto o recurso, impede-se a consumação do trânsito em julgado. Devolve-se a matéria discutida para uma instância superior, em regra, tirando os embargos de declaração, uma instância superior da estrutura do Poder Judiciário. Então isso é o efeito obstativo. Impede-se o trânsito em julgado e gera uma rediscussão da matéria. Esse agravo de instrumento gerou o efeito obstativo, como todo recurso que é admissível, gera o efeito obstativo quando dá interposição do recurso. Já o efeito suspensivo consiste na suspensão dos efeitos da decisão recorrida. E como eu lhes disse, o efeito suspensivo está disciplinado no artigo 995 do CPC. E veja a previsão. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Vá lá, tem as exceções. E quais são as exceções? Salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Então, os recursos, a princípio, não têm efeito suspensivo, salvo se a lei conceder. O Código de Processo Civil é uma lei, no 995 ele diz que não produz, ele pode, em outra parte, quando da disciplina e da regulamentação de cada um dos recursos, ele pode conceder. Acontece que no capítulo do agravo de instrumento, que vai do artigo 1015 ao artigo 1020, nada se fala em efeito suspensivo. Então, se o capítulo do agravo de instrumento não tratou do efeito suspensivo, não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, isso nos retorna à regra do artigo 995, que é o fato de que ele não tem efeito suspensivo. Ah, mas professor, são duas exceções. Não pode o relator conceder efeito suspensivo? Pode, mediante os requisitos da tutela de urgência. Fumus boniuris, periculo in mora, é isso que está expresso lá no 995, parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Beleza, preenchidos os requisitos. Mas a partir de qual momento que dar-se-á essa eventual suspensão? Da decisão em diante. E o que teve no caso concreto? A adjudicação do bem penhorado já tinha sido efetuada antes mesmo da interposição do agravo. Se foi antes da interposição do agravo, evidentemente foi antes do relator conceder o efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo, que nesse caso foi concedido pelo relator, não tem o condão de retroagir para alcançar os efeitos da decisão recorrida que foram produzidos até então. E tem outra. O STJ tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a desconstituição da adjudicação efetuada em uma execução não se dá de modo incidental. Ou seja, a União vai ter que propor uma ação anulatória para discutir lá se a adjudicação se deu de modo acertado ou não. Me parece que sim. Se ela vier a propor uma ação anulatória, alegando que a sua intervenção deveria ter sido admitida, ela vai perder, como nós veremos melhor, inclusive no próximo vídeo. Eu vou ficar com essas considerações aqui quanto ao efeito suspensivo do agravo de instrumento, essa confusão com o efeito obstativo, para que o vídeo não fique demasiadamente extenso. E no próximo vídeo, eu vou tratar com os senhores, justamente vou aprofundar as considerações a respeito dessa intervenção anômala da qual nós pincelamos, tangenciamos nesse vídeo de agora, ok? Então, meus amigos, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.